pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam preparados, porque essa conversa de hoje será maravilhosa e com uma pessoa que é, assim, para mim, uma das melhores referências em saúde mental. Eu estou, assim, muito honrada em recebê-lo, né? Antes de apresentá-lo, já vou falar para vocês, né? E se inscrevam no canal. Agora a gente está com uma carinha nova, né? Específico, né? Agora é um canal específico do Psyu. Antes ele ficava lá dentro do meu canal Luana Couto, onde eu coloco também os vídeos de participações em TV, outros conteúdos que eu elaboro. Agora Psyu virou um canal, gente. Bom, curtam. Por favor, deixem aqui comentários, porque isso é muito relevante, inclusive perguntas, comentários sobre outros temas. Compartilhem com pessoas que vocês acreditam que precisam saber dessa mensagem, isso é muito importante também. Vou falar agora do tema, né? A gente vai falar aqui de saúde mental de um modo geral, né? E eu estou aqui, gente, com o Heitor Cunha Neto, doutor Heitor. Eu vou falar só um pouquinho sobre ele e vou deixar ele se apresentar. Certo. Ele é psiquiatra, 43 anos de profissão. Você começou, então, com 2 anos, 10 anos? Não. Me conta, então, um pouquinho. É interessante a minha história, porque, no fundo, eu deveria seguir a carreira de psicólogo quando tinha 17, 18 anos. Só que no meu tempo, infelizmente, não era comum o homem seguir pela área psicológica e tal. Então, eu fui para a medicina para depois ir para a psiquiatria e fiz minha pós-graduação na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e de lá para cá foi trabalhar hospital, ambulatório e depois consultório médico já há mais de 25, 30 anos. Tá? Então, e aí já vou emendar um ponto aqui que eu ia comentar. Você é famoso no seguinte sentido: quem vira seu paciente fala muito bem de você, e se alguém fala assim, olha, eu tenho um problema, a pessoa já fala assim, olha, vai no doutor Heitor. Sim. Eu já ouvi muito isso. E aí, o que as pessoas mais falam sobre a sua atuação... Falando nisso, você prefere que eu te chame de você? Sim, você, lógico. Você, porque eu vejo você, né? As pessoas falam muito sobre como você acolhe, como você é empático. E então, eu estou entendendo, estou juntando os pontos aqui, isso tem a ver com a sua veia da psicologia mesmo, seu desejo, porque eu acho que nós terapeutas, né, eu que sou psicóloga, eu acho que a gente já gostava, por exemplo, de conversar, de ouvir, de trocar ideias, de dialogar sobre essas questões aí relacionadas ao mundo, né, interior, assim, eu vou traduzir dessa forma, né, as emoções, sim. As dores, as questões de decisões e qual a melhor forma de tomar decisão e etc., ainda que não tivéssemos tanta consciência. Sim, então, me explica, então me fala um pouquinho, né? Tem uma observação que eu acho importante para você saber e para os seus ouvintes saberem também, porque já quando jovem, 15, 16 anos, os colegas me procuravam para conversar, porque achavam que eu era acolhedor, tentava dar boas colocações para eles quando tinham problemas. Então, parece que isso foi fazendo com que eu tivesse um interesse maior na carreira. Então, isso foi, vamos dizer assim, o meu começo de falar, puxa vida, eu acho que eu tenho condições de poder conversar com os pacientes, tal, de uma forma que seja positiva e terapêutica para eles. Então, tudo começou lá na adolescência, depois na faculdade, depois, posteriormente, quando eu fazia pronto-socorro, as pessoas já falavam, não, deixa esse quadro para o Heitor. Quando chegava um paciente deprimido, ansioso, agitado, tal, as pessoas já meio que triavam para mim e depois elas não sabiam por que a pessoa melhorava. O melhorar porque eu estava dando uma atenção especial,
que eu estava ouvindo a pessoa e, quando necessário, prescrevendo alguma medicação para a pessoa sair lá do pronto-socorro mais acalentada, vamos dizer assim. E Uhum. isso foi a minha vida toda, Uhum. sendo socorrista, sendo plantões, sendo posteriormente fazendo uma coisa que aqui em São Paulo tinha pouca gente que fazia, que era a emergência psiquiátrica. Eu ia na casa dos pacientes, Uhum. né, munido, logicamente, dos meus psicofármacos, e a família ficava muito grata por ter uma pessoa que passava confiança, tal, e que, de certa forma, organizava a situação que estava caótica. Uhum. Quem já está assistindo já sente essa emoção. É o jeito dele falar, né? É aquela questão assim, é aquela palavra, aquele jeitinho que abraça. É, acho que Eu foi isso. traduziria Mas dessa gozado, forma. isso desde adolescente, né? Uhum. Porque isso já era uma característica minha que acabou servindo para a minha profissão. Uhum, que maravilha. Me fala uma coisa, hoje, no seu consultório, qual que é a predominância, assim, mais o que? Adultos, adolescentes, é o quê, assim, o que que mais Eu aparece? diria que a maioria são adultos, com uma predominância feminina, adolescentes também, porque, infelizmente, a questão droga, a questão bebida, precocemente é um problema Sim. sério, né? E quadros assim de relacionamento de forma geral com a família, com os pais, que eu Uhum. acredito que para você também Exatamente. deva ocorrer alguma coisa semelhante. Exato. Muitas vezes, gente, passa pelo psicólogo, né? E o psicólogo encaminha para o psiquiatra e daí se faz uma união, como se Uhum. realmente a parte psicológica ficaria mais com o psicólogo, a parte farmacológica ficaria mais com o psiquiatra. E a comunicação entre o psiquiatra e o psicólogo é sempre bem-vinda, Uhum. né? É. Inclusive eu falo muito sobre isso, né, porque as pessoas às vezes falam assim: "Ah, eu já faço tratamento, eu tomo remédio tal, 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 tal", e um grande ponto é assim, o remédio ele tem a função, né, de ajudar naquilo que naquele momento ali pode ser que a pessoa não esteja produzindo, ou ela vai ajudar também a dar uma acalmada numa situação específica, ou Sim, dar sim. um up né, em outra Sim, situação. Agora, a questão terapêutica, ela é extremamente importante para compreensão e trabalhar realmente a causa, né, e é um sim. processo, né. Aí eu queria até perguntar um pouquinho, né, as pessoas gente, assim, agora tem aquele meme, né, "Que show da Xuxa é esse?", né, e assim, que mundo é esse, né, que as pessoas falam assim: "Gente, parece que tá todo mundo louco". Parece outra coisa que as pessoas também falam assim: nossa, será que tem um monte de psicopata na rua? Será que tem um monte de narcisista? Uhum. Porque agora está muito comum as pessoas ouvirem esses conceitos, Sim, né. sim. Eu, muitas vezes falo assim: "Olha, não faz tanto sentido a gente gastar energia para fazer diagnóstico de alguém que a gente não está nem vendo e não fa e assim, de forma ética, isso não é correto". Sim, sim. Por outro lado, quando a gente observa aí determinados comportamentos, a gente vê traços sim, mas uma coisa que eu mais me curvo a acreditar, principalmente porque, assim, você pega as redes sociais, as pessoas querem ser felizes, elas constituem família na maioria das vezes, ou constituem ou têm uma família de onde elas vieram e Sim, elas sim. postam ali, elas postam momentos, então todo mundo está procurando de alguma forma ter bem-estar, talvez buscando de formas erradas. Não me parece que 100% estejam intencionados na maldade, que quando a gente fala de psicopata ou narcisista, Sim, muitas sim, vezes sim. as pessoas são muito mal intencionadas. Mas do meu lado, eu vejo muita questão de imitarem comportamentos para se darem bem. Como que você enxerga esse mundo enlouquecendo? Como é que é para você? Na verdade, o que acontece de uns anos ou de umas 2 décadas para cá, a família começou a ter problemas.
E, logicamente, se a família começou a ter problemas, os filhos passam a ter problemas também. Eles são o reflexo da família, como eles são aculturados, tal. E as coisas me parecem estar um pouco sem muita regra, sem muita norma. Então, o que que acontece? Parece que está todo mundo ah, sem rumo, né? Sem nenhum caminho bem feito. Ah, de qualquer forma, é interessante porque às vezes os pais me procuram, ou talvez procurem a Luana, como dizendo assim: gente, resolva o problema dos meus filhos. Mas é importante saber que às vezes o problema está dentro de casa, Uhum. né? Que é ali que é o caldo cultural da família. E, de repente, é como se eles fossem terceirizar a parte educacional ou a parte de carinho, de atenção. Então, não é incomum, e eu acho que a Luana deve perceber isso, que os pacientes acabam se apegando na gente, né? Porque nós passamos o porto seguro para eles, né? E eles, logicamente, se aproveitam disso para traçar melhor a sua vida, que está meio sem rumo, né? É. E o nosso papel é esse, é fazer com que as pessoas que estão, principalmente os jovens, né, sem muita conexão com os caminhos, elas passem a entender melhor esses caminhos e, e encontrar aí o que a gente chama de felicidade, né? Quer dizer, momentos de felicidade que possam fazer com que essas pessoas consigam ter prazer pela vida, É. né? É. A gente não pode esquecer que existem aqueles quadros genéticos, né? Depressivos, síndromes depressivas, que podem acarretar não só a depressão, mas como a ansiedade, como a fobia social, como o toque, como a compulsão. Então, nesse sentido, a farmacoterapia ajuda muito bem, né? É 50% do tratamento. Os outros 50% seria o lado psicológico. Uhum. Você tocou num ponto muito importante, Heitor, porque assim, essa semana eu participei do programa Escolhas da Vida na Rede Vida e falamos sobre a importância da autoridade na educação dos filhos, né? Esse resgate da autoridade que começa aí por quem cuida. Então, na maioria das vezes, os pais, né? Então, mas pode ser outra figura, que é o principal cuidador. Mas uma autoridade respeitosa, né? Onde você também mostre apreço, amor, porque nós precisamos disso, de pertencimento, Sim, né? sim. E é possível exercer dessa forma. E eu também fiz uma palestra para um colégio essa semana falando exatamente desse ponto. E lá eu fiz uma analogia que é a seguinte: somos maestros da educação dos nossos filhos. Sim. Então, não dá para terceirizar. Não dá para você simplesmente... Imagina que você tem... Eu até fiz uma analogia assim. Você tem uma relíquia, né? Um carro antigo. Ou você tem muito dinheiro no banco. Você pode até contratar alguém para cuidar, para fazer... Mas você vai escolher, você vai acompanhar, você vai fazer perguntas. Você não vai simplesmente pegar algo que é tão precioso para você, entregar nas mãos de qualquer um para cuidar e virar. E falar só, resolva aí. Sim. Não vai. Por uma questão de relevância. Ah, Luana, mas você está dizendo que eu não dou valor para o meu filho? Não é bem isso. Eu só estou trazendo esse choque de realidade para que a gente entenda o nosso papel quando falamos de levar ao psicólogo, ao psiquiatra, na escola também. É muito comum. Eu brinco com os pais, né? Eu falo assim, gente, vocês estão me trazendo aqui, parece que é assim, um fusca batido, né? Eu virei lanterneiro, ó, resolve isso, tá com esse problema. O problema tá todo nomeado ali no adolescente. Só que eu falo assim, ó, já vou dar uma notícia para vocês. Estão sentados? Maravilha, olha. O paciente é a família. Né? É dali Porque que realmente partem os
problemas, né? Exato, porque a gente tem ali desafios que estão na comunicação, que estão nos combinados, no sucesso do que eles querem empreender ali com os filhos. E os filhos são atores, assim como eles. Sim. Então, a gente precisa se enxergar, né, na orientação parental, né, porque acaba que eu faço orientação aos pais, né, até para dar o feedback dos filhos. Então, assim, é impossível que haja progresso sem que todo mundo esteja envolvido. E uma das coisas super importantes, que aí foi um tapa na cara que eu levei no congresso esse ano, que lá falava sobre a importância de acolher estes pais. Porque antes eu já chegava feito um caminhão, né? Falando assim, olha, então, o que, que é importante para os filhos hoje? O que, que a neurociência está trazendo? O que, que a gente tem de informação? E a gente pode fazer assim, né? E eu te ajudo, como que você quer que eu te ajude? E isso, muitas vezes, vai entrar, o pai está desesperado, a mãe está desesperada, mas vai bater de frente com os valores, vai bater de frente com aquilo que ele acreditou a vida inteira e, inclusive, ao ciclo que ele está repetindo e que não é legal. Sim. Então, foi uma porrada na minha cara. Porque o grande ponto é, eu preciso acolher esses pais primeiro e entender o que eles pensam sobre educação, o que eles acreditam sobre educação. Apresentar para eles e fazer um trabalho igual eu faço com o filho, de como eu lido com as emoções, mostrar também o desenvolvimento do filho para ele entender que o filho não tem condições de se regular emocionalmente, de tomar decisões sozinho, que ele precisa de uma espécie de técnico, um coach, que vai orientar, dar um pouquinho ali de autonomia, acompanhar. Então, o processo ele não pode ser com punição. A punição, efetivamente, tem que ser com a consequência. Às vezes, a consequência pode ser igual à punição, mas a forma é diferente. Você não faz como se fosse uma vingança. A consequência é, olha, filho, você combinou, não fez, então a gente não vai conseguir avançar com essa outra coisa combinada. Isso é educar, né? Exatamente. Educar nem sempre é só passar a mão na cabeça e achar que tudo é muito bonitinho e tal, se você não tem a capacidade de impor um limite, né? Porque no fundo, à medida em que eles se desenvolvem, eles vão perceber que aquilo foi importante para a vida deles, aquele limite. E aí sim você vai ver o resultado da sua educação, da educação que foi imposta, que muitas vezes nós pais acabamos até ficando com o coração meio partido de falar que não, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, ou hoje não vai ter o celular, ou não vai ter a televisão, tal. Mas, ao longo do tempo, eles vão perceber que isso faz parte da vida da gente. É um treinamento para a vida. Porque lá fora, né, na sociedade, eles vão encontrar isso. Limites, pessoas que vão colocar um basta em determinadas coisas, e isso eles têm que aprender em casa e não na rua, batendo a cabeça com... Pior, né? Porque imagina que, por exemplo, gente, imagina que dentro de casa você fala assim, olha, eu não quero que meu filho, ele sofra nada, né? Eu não dou conta disso. E aí, de repente, você vai inflar o ego dele. Olha, filho, você é demais, você é um campeão, você é incrível, você é linda, olha, você é a mais bonita de todas, você é o melhor de todos, você sempre ganha. Isso já gera na criança e depois no adolescente uma sensação de que ele tem que ficar em primeiro lugar, de que ele tem que trazer isso para casa, para entregar o que estão chamando. Isso já gera um problema. O gozado, né, Luana, que a partir dessa sua colocação, o adolescente, ou criança, adolescente, já tem uma dívida. Já tem uma dívida. Uma dívida social, né? Quer dizer, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o primeiro da classe, isso, aquilo. Só que em dado momento, principalmente na adolescência, esse menino, essa garota, esses adolescentes ficam mais introspectivos, né? E aí os pais não sabem o que fazer, né? Puxa vida, mas eu inflei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Elogiar, de fazer muita coisa, e ele parece que está lá preso no quarto, não quer saber de nada, tal. Quer dizer,
essa sensação de estar sempre tendo que ser o melhor, futuramente vai dar um problema muito sério. Exato. Entra isso, isso não é autoestima, né, gente? Isso é inflar um ego e de maneira fora, totalmente fora da realidade. Porque é importante que seu filho ele reconheça o que ele faz bem, mas que ele consiga também enxergar o que ele faz menos, não tem a melhor performance do que os amigos, Sim. e que ele possa assumir quem ele é, olhar para os pontos, por exemplo, que ele não é tão bom e falar assim, isso aqui eu quero melhorar. E qual que é o caminho? E o pai e a mãe podem ajudar. Então, filho, olha, você não tem muita facilidade com esse tipo de matéria. Então, o que você acha da gente fazer aqui um planejamento? Porque assim, gente, o cérebro deles não tem maturidade para sozinhos fazerem planejamento, para fazer uma análise de risco, né? Conseguir conduzir tudo isso. Sabe a sensação que eu tenho é que às vezes os pais eles pensam o seguinte: à medida em que meu filho se desenvolve cognitivamente, eu vou percebendo isso. Ele fala inglês, canta, dança. Agora ele também já sabe não sei o que, ele conhece tanto assunto que eu nem conheço, robótica, por exemplo. Vamos pensar. Meu filho, olha só, ele pula, ele faz um monte de coisa do ponto de vista motor, então ele já está preparado. A maturação emocional, o córtex pré-frontal, que é a parte responsável pela racionalidade, pela avaliação mais robusta, né, para considerar risco, para considerar, para conseguir colocar as coisas na balança, ela começa aos 3, 4 anos e vai até os 25 para ficar madura. Tem que, até lá, treinar comportamentos para que virem padrões. Então, isso se faz onde? No ambiente onde você é educado. Aí muitos pais falam assim, mas por exemplo, quando vão cobrar da escola, né? Mas eu escolhi essa escola porque essa escola... Sim, que bom que você escolheu e que ela faz isso, mas ela faz uma parte. A parte maior é nossa. Sim, sim. Né? E a gente tem que, inclusive, saber o que está acontecendo na escola para dar continuidade em casa, na medida do possível. Eu sei que tem muita coisa que a gente não dá conta. Saiu semana passada lá aquele meme do cabelo maluco, né? As mães estavam tudo ficando malucas porque começam a vir um monte de demanda que realmente, assim, a gente fala, pelo amor de Deus, né? Não dá. E vai ter um prato que vai cair mesmo. Só que, assim, o ponto é que a gente tem que olhar para os pratos, entender quais são eles, e aqueles que são prioritários, que eu não posso largar, por exemplo, a questão do desenvolvimento do meu filho. Quem são as pessoas que ele admira? Qual que é o mundo do meu filho? Se eu pudesse entrar nos olhinhos dele e enxergar o que ele enxerga, o que isso significa? Para que eu o instrua, para que eu seja ali uma pessoa que vai... sabe, dando aquela ajustadinha de cá, de lá, eu vou dando aquele amparo para que ele vá ganhando mais autonomia. E aí, a autonomia se dá... a minha sugestão, por exemplo, é voltada para a maturidade, não tem nada a ver com idade. Porque existem aí, por exemplo, vários casos de adolescentes, né? Aí tá enorme, tem pelos, tem CC. Aí os pais pensam assim, já tá grande, já sabe se virar. Já pega metrô, já sabe viajar, já tá até namorando, então já sabe tudo. Não sabe. A Luana falou uma coisa, gente, que é bastante importante. A fase até os 25 anos, você está polindo o filho, a filha, tal. Se isso não ocorrer, o que vai acontecer? Eles vão para caminhos confusos, para relacionamentos confusos. Então, a tendência natural é que eles tenham alguns insucessos na vida, tanto afetiva quanto profissional. Porque a pessoa que vai para uma corporação ou que vai para um casamento, tal, e não teve uma boa base, acaba transmitindo isso para o esposo ou para a esposa, e a família fica desagregada e daí volta o ciclo novamente, tudo de novo. Quer dizer, o que foi mal feito vai continuar sendo mal feito em relação à parte profissional e em relação à parte familiar. Uhum. A gente pensa que assim, né? A forma como eu enxergo é que assim, a gente vai de acordo com o que eles dão conta, ajudando para que eles possam fazer boas escolhas,
para que eles possam se conhecer. Volto a dizer, a questão, né, da autoestima tem a ver com estimar-se adequadamente. E não tem nada a ver com inflar um ego, fazer com que haja ali a pessoa fale que ela é além para poder se proteger nisso. Porque quando eu sei muito bem quem eu sou, no momento em que alguém vem falar de uma fragilidade, você vai falar assim, beleza, obrigado. Eu já sei. Mas, olha, e outra coisa, gosto de mim. E aí, tá tudo bem? Sim. Né? Você consegue se bancar melhor. E aí tem uma questão, né, também, vamos pensar aqui nos transtornos. Hoje, a gente vê muito mais os pais, né? E aí a gente tem que dar um parabéns aqui importante, né? Engajados para buscar ajuda profissional Sim, do que no passado. Via no passado. Exato. E aí vem, por exemplo, os diagnósticos. E aí, gente, olha, vou trazer um ponto aqui. Doutor, eu já vou até fazer a pergunta. Pode fazer diagnóstico de alguém? Falar só, bater o martelo e falar só, você tem esse transtorno na infância? Eu costumo falar que carimbar o diagnóstico na testa do paciente é um grande equívoco. Por quê? Porque, sendo o primeiro contato, o segundo, o terceiro, a gente não tem condições de levantar diagnóstico a partir daí. E se nós estivermos equivocados, o que vai estigmatizar o paciente com uma situação, às vezes até de modismo, né? Hoje, todo mundo parece que tem TDAH. No passado, existiam outros diagnósticos que as pessoas pareciam que era moda ter. Infelizmente, a indústria farmacêutica fabrica muito isso, porque ela quer vender os seus produtos e quer fazer a cabeça dos médicos para prescrever determinados produtos. Ultimamente, nós estamos numa onda que passa pela maconha, né? Então, parece que aquelas gotinhas que custam caro para caramba vão melhorar a ansiedade, a depressão, tudo, o né? Tem pânico. uma lista de coisas que eles falam. Eu nunca vi um fármaco tão aberto assim. Então, isso faz parte de um modismo. Amanhã isso vai passar, né? Como o TDAH também, né, déficit de atenção e hiperatividade também vão passar, porque senão todo mundo tem alguma coisa nesse sentido. E o marketing faz isso. Esse é um problema grave. E assim, eu até brinco com os meus pacientes, na hora que eles chegam lá com os diagnósticos e tudo mais, eu falo assim, olha, gente, vamos lá, né? A partir de agora, tudo que você falar, eu vou chamar de traço, tá? Por quê? Porque a pessoa, ela começa já a se nomear. O sobrenome dela vira aquilo. Sim. Mas ela também faz isso por quê? Porque, naturalmente, ela, por exemplo, você pega uma criança ali, né? Então, assim, eu ouvi um de uma especialista falando, eu achei muito interessante. Fala assim, olha, qualquer tipo de diagnóstico de criança, a gente escreve a lápis, porque tem a formação também da personalidade, então você só consegue bater um martelo mais completo lá na frente. E a gente precisa ser gentil, por quê? Porque acaba que a criança, às vezes, ela fica estigmatizada pelo comportamento. E uma das coisas que nós pais precisamos nos atentar é a não chamar os nossos filhos do comportamento deles, né? Sim. É como se... O resumo é assim, olha, eu amo você por quem você é. Eu te amo do jeitinho que você é. Né? Igual a gente fala de temperamentos, né? Eu falo assim, é o temperinho de cada um. É o jeito que você tem de lidar com as situações. Agora, eu vou te educar te apoiando para que, de acordo com o seu temperamento, você consiga observar, olha, aqui nessas situações você tem que tomar mais cuidado, aqui nessa outra você tem até mais oportunidades, nessas outras aqui você pode trabalhar alguns pontos, né? Porque alguns temperamentos podem facilitar para uma liderança, outros a pessoa pode ficar com mais dificuldade de mostrar ali o talento dela e de conseguir talvez um avanço no trabalho, etc, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que eu vejo também muito comum são as pessoas terem constrangimento de no trabalho falarem sobre o que elas têm. Então, por exemplo, se elas
quebram o braço, elas machucam, né? Olha, cortei, fui ao médico, deu ponto. Elas falam sobre isso. Mas olha, fui ao médico, ou estou fazendo terapia. Primeiro, que quando elas falam, isso não é levado a sério, porque o julgamento, às vezes, assim, todo mundo fala, olha, não, tá tudo bem, pode ir e tudo mais, mas existe ali um julgamento não verbal e até consequência, né? e até consequências, né? Do tipo, ó, você fica saindo mais cedo toda semana aí, não entende que é um tratamento, é como se fosse, tá saindo à toa. Não leva tão a sério quanto levaria se fosse, olha, a pessoa tá saindo porque ela tem que ir ao médico fazer um acompanhamento de uma doença. E é aquela frase, eu já vi uma pessoa falando assim, olha, eu queria que a minha depressão sangrasse para as pessoas acreditarem. Sim. É porque as pessoas, elas não têm ideia, quem está fora do quadro, da dor que o paciente sente quando tem uma crise de pânico, quando tem uma crise de ansiedade. Eu chamo de dor psíquica, porque aquilo incomoda muito. E para as pessoas que estão de fora, eles acham que se a pessoa for passear, dar uma volta no shopping ou fazer uma viagem, tudo aquilo vai passar. E não é isso. Muito pelo contrário. A pessoa precisa ser tratada, acompanhada para minimizar aquela dor. E eu posso garantir para vocês que as pessoas, quando melhoram, nossa, elas são pessoas que acabam passando para frente esse não estigma do lado psi, Exato. né? Ou seja, Muda, né? puxa, fui lá na psicóloga Luana, fui lá no médico doutor Heitor, e eles me ajudaram muito. Aliás, uma coisa, Luana, que eu fico muito satisfeito, confessar aqui, né, é quando eu encontro um ex-paciente ou uma ex-paciente que já não vejo há tanto tempo, por exemplo, no clube ou no shopping ou na rua, sei lá, e a pessoa vem até mim e eh, agradece, quer dar um abraço, falou, puxa, mas você me ajudou numa fase complicada de vida, e isso cá para nós dá um orgulho muito grande, porque o nosso trabalho, ele não é palpável, né? Ele faz com que a pessoa realmente reflita, mude de situação e realmente siga para frente. É. Então, quando a gente recebe esse feedback de pacientes que você não vê há muito tempo, dá um orgulho muito É grande, né? muito Puxa gratificante. vida, né? Até mesmo assim, durante o processo terapêutico que você vai observando pequenos avanços, né? Nossa, E aí porque às vezes o paciente chega e fala assim, nossa, eu tô muito mal, aconteceu tal coisa. Aí eu falo assim, olha, isso aqui é um avanço, sabia? Aí a pessoa fala assim, o quê? Avanço? Tá doendo? Você lembra que antes você tolerava esse tipo de coisa? E que agora, se tá doendo, se te incomodou, se você tá trazendo isso como uma questão, é porque você não tá aceitando mais. Agora, o sim, sim. próximo passo é como a gente vai, quais são os instrumentos que você vai escolher e como eu posso te ajudar para que você lide com essa situação. Mas antes você não tinha nem percepção. Era como se fosse assim: alguém vai lá, te cutuca com uma coisa que machuca muito, sangra, e você nem olha. Fala assim: ah, tá tudo bem. Então é É, interessante, né? Porque às vezes o paciente, ele não, é óbvio, ele não vai saber tecnicamente o que é avanço, sim, sim. né? Mas essa fase também é muito gostosa, né? É. E é interessante, gente, que muitas vezes é um familiar que pontua. Assim, puxa, mas você está diferente. Você tinha um comportamento X e agora está tendo um outro comportamento. E aí o paciente passa a entender que está havendo uma alteração na postura dele, É verdade. E familiar, isso às vezes é para profissional. bem e às vezes é para mal, né? Porque a pessoa fala assim, ah, você piorou demais. Porque aí a pessoa fala assim, piorei para quem? Porque para mim tá muito É, melhor agora, eu já tô falando não. sim, Agora eu já não tô tolerando mais o que eu tolerava. Agora eu já consigo discutir algumas questões. E quando você fala para mim, por exemplo, que
Ai, você tá me atingindo. Eu percebo que eu não tô te atingindo, porque eu tô sendo respeitoso para falar os pontos. Sim. Então, acontece isso também, né, às vezes, Oh, né, às vezes nossa, porque não. as pessoas às vezes querem que você volte para aquele estado anterior, que era mais fácil, era É que conhecido, era né, mais cômodo, era vamos dizer assim, conhecido. ela já era conhecido, e quando a pessoa passa a colocar limites, o que que acontece? A pessoa se sente melhor, né? Do que engolir uma situação que ela não está achando boa e ter que, ao longo do tempo, passar por todos esses perrengues. O Uhum. que eu vejo é que, à medida em que a pessoa consegue colocar limites, nossa, é como se fosse assim, tirar um peso das costas, porque aí sim a pessoa está, olha, não dá, vai até esse ponto. E na corporação, no mundo corporativo, infelizmente, existem alguns exageros, né? E às vezes as pessoas acabam tendo que engolir tudo isso e ficam doentes, né? Essa Ficam. é a verdade super verdadeira mesmo, porque você fala, mas ué, a pessoa era tão querida, tão tranquila, tal, e ficou doente ou precisou se afastar, Ou de tal. repente teve aí um início de infarto, Sim, alguma coisa, tá sim, é pirando. uma O pessoal fala soma. assim: "Tá pirando, aconteceu alguma coisa com ela", É, do nada. mas aí é que tá, não é que Não é do veio, apareceu, foi se criando uma situação onde a bolha estourou. Então, exatamente. daí a pessoa não aguenta e aí fica até pior do ponto de vista social ali do ambiente. Ou, por exemplo, uma pessoa que teve uma crise de choro imotivada, sem motivo nenhum, ou teve uma atitude mais áspera que não deveria ter, já são sinais aí de que as pessoas não estão bem, né? Exatamente. E aí tem um ponto interessante, né, porque, assim, muitas vezes as pessoas vão procurar a sua ajuda ou a minha quando dá uma pane, Sim, né, quando o sintoma fica intolerável. Então, assim, até então, eu já tinha ansiedade. Tem gente que fala assim: "Ah, eu já tinha ansiedade, estava tudo bem, mas agora me deu apagão". É tipo isso. Exaure, né, não tem sim, jeito, entra em colapso. E aí, nessas situações também é muito confuso, gente, ainda mais para quem, ouve a gente aqui e a gente fala assim: "Poxa, então se no trabalho a pessoa estiver enfrentando uma situação onde fere a saúde mental, como é que ela faz? Ela sai do trabalho?" E nem sempre a saída precisa ser essa, né. Do ponto de vista da terapia, muitas vezes uma coisa que já ajuda muito é a pessoa tomar consciência de que ali tem um limite, que agora, dali para frente, tem que mudar algo, porque, não dá para sustentar mais daquela forma a maneira como ela se relaciona. Número 2, começar a ter contato com, entender quem é ela, né. Muitas vezes a pessoa já se perdeu, porque nesse processo de tolerar, ela vai abrindo aqui uma exceção, abre outra, aí daqui a pouco ela já tem que ela não só está sofrendo como vítima, mas ela já está participando ou como uma pessoa que não reage ou como quem ajuda a fazer uma maldade, eu estou chamando de maldade, mas às vezes ela está ali para sobreviver, participando de algo que vai tornar outra pessoa vítima. sim, Né? E aí, ela muitas vezes por imita. estratégia de sobrevivência mesmo, de falar, poxa, às vezes a forma com que ela tem que competir para resultados não faz com que ela consiga ser 100% confiável no trabalho. Né? Então ela age de maneira estranha, ela vai, não vai agir 100% com generosidade, não vai reconhecer 100% o trabalho das outras pessoas. Então ela vai se perdendo ao longo do caminho. Então, um outro passo é essa parte de voltar a se reconhecer, compreender o que está acontecendo e depois fazer escolhas, né? É o ponto assim que eu falo de redução de danos também. O primeiro passo é o que é possível fazer.
Às vezes a pessoa fala assim, eu vou mudar de área, mas se eu mudar de área, é igual o ratinho no labirinto, né? Eu vou para outra e não vai mudar, né? Então, mas o grande ponto é, eu posso fazer escolhas mais saudáveis dentro desse ambiente, né? Eu posso, então, agir de uma maneira mais preventiva, eu posso conseguir agir de uma maneira diferente para que isso... buscar me blindar, tipo isso. Sim. Obviamente, essa pessoa vai pagar algum preço, né? Talvez ela não vai ter os mesmos reconhecimentos que ela teria se ela estivesse ali atravessando o mundo e as pessoas para conseguir algo, né? Como que é isso para você na psiquiatria? Na verdade, isso tudo que a Luana está colocando seria bastante importante se as pessoas não chegassem no limite de perder a sua identidade, o seu CPF. Porque o que acontece? Não é incomum que uma pessoa chegue ao consultório e fale assim, olha, eu não sei mais quem eu sou, né? Porque eu estou num lugar onde, sei lá, eu tenho que fazer coisas que o meu marido quer que eu faça, aí o chefe lá da empresa quer que eu faça, e de repente ela perde totalmente a identidade. Realmente isso acontece com uma certa frequência. Seria muito importante isso que a Luana falou, da pessoa observar o momento que as coisas estão se complicando, porque daí faria uma prévia, um tratamento prévio para não chegar no extremo. Infelizmente, na minha área, eu acabo recebendo muitos pacientes já no extremo. Na UTI. Então, é aquela história que a pessoa fala, puxa, eu estou muito mal, eu vou jogar a toalha, né? Como quem diz, eu vou sair desse relacionamento ou vou... Desculpe. Não, fica tranquila. Gente, telefone de médico tem que tocar mesmo, tá? Embora eu tenha colocado no baixo, mas eu esqueci que tocar... Mas assim, gente, a pessoa, ela muitas vezes chega numa condição tal que ela quer sumir, que ela quer morrer, que ela quer sair daquela situação familiar ou profissional, né? E eu tenho uma postura de falar assim, primeiro vamos te melhorar, para depois você ver o que é mais interessante para você fazer. Porque na agonia, na crise e tal, o que acontece? A pessoa às vezes toma uma atitude e depois tem um arrependimento muito grande, porque estava com aquela aflição, querendo tirar aquela dor psíquica que eu costumo falar, e acaba tomando uma atitude que não é a melhor atitude. Então, é importante que ela comece a perceber, ou que as pessoas que estão ao redor comecem a comentar que a pessoa está ficando diferente, né? Que já não é mais aquele costume e tal. Então, eu vejo que se a pessoa começa a se autoavaliar, ela consegue evitar chegar ao caos. Uhum, exato. Então... até como última questão aqui, eu ia falar sobre isso, né? Sobre sinais, né? O que a gente pode, então, para finalizar, deixar para as pessoas aqui como dica de sinais em que elas podem pedir ajuda. Aqui no Psil, que é um chamado, né? Que o nosso podcast, a ideia é um psi de psicologia, mas ao mesmo tempo é um psil de vem para cá, vamos falar sobre saúde mental, mas falar com a perspectiva sobre como eu posso exercitar, não é só prevenir. Porque parece que assim, que a dor emocional pode me atropelar em algum momento, então eu vou prevenir. Não, eu preciso exercitar saúde mental.
assim como eu exercito a saúde do meu corpo através da alimentação, através de exercícios mesmo, enfim, Sim, né? sim. E isso passa por escolhas, né? Tem gente que pensa que é só fazer uma caminhada, meditar. Isso também ajuda bastante. Existem pilares da sua vida, né? Pilares relacionados ao que você exercita, pilares em relação às suas escolhas para alimentação, o que você consome de conteúdo para construir opiniões, para pensar. Se você, por exemplo, deixa isso vazio, né? Você fica ali com uma fome de informação, né? Pessoas, para quem tem fé, o pilar da fé é importante alimentar, o pilar também familiar, como é que estão os seus laços, seus vínculos, né? Como é que está a qualidade dessas relações? Porque chegam pessoas, por exemplo, falando assim, olha, perdi meu emprego, e eu não tenho amigos mais, eu terminei o namoro, eu não tenho mais nada, Sim. né? Você falou uma coisa que, gozado, há 30, 40 anos atrás, para a medicina era uma coisa sem valor. A Luana comentou há pouco o poder da fé, seja de que religião, tal, mas o poder da fé hoje, ela ajuda a melhorar o paciente, além das terapia, farmacoterapia e tal. Mas aquela pessoa que se coloca distante da fé, ela vai sofrer mais. Uhum. Então, eu vejo isso, e veja, se eu falasse isso há 40 anos atrás, iam dizer que eu estava pirado, né? Mas não é. A questão de utilizar a prece, hoje nos bons hospitais aqui em São Paulo, tem grupos de pessoas que vão orar próximo ao paciente, que vão fazer interposição das mãos, e isso faz uma diferença muito grande. Parece uma loucura, né? Eu estar falando isso como médico, mas eu diria assim: se nós ajudarmos com isso em 10% da melhora do paciente, por que não utilizar? Eu acho que parece loucura, não. Eu acho que é até super importante sair isso da sua boca, Sim, porque sim, com a sua experiência, com o seu conhecimento, né? Porque realmente, normalmente a fé ajuda as pessoas a se conectarem com a, uma visão de algo muito maior, um propósito maior, um sentido maior para a vida, enxergarem as questões em perspectiva, enxergarem, por exemplo, um desafio como um desafio e não como o mundo inteiro. hum, Às vezes as pessoas enxergam, olha, perdi meu trabalho, ou desfiz um relacionamento, ou perdi uma amizade, perdi uma pessoa, estou vivendo um luto. E aí elas entendem assim, meu mundo acabou, porque para elas era tudo. sim, E é natural que a gente sinta isso, é importante viver o luto. Mas o grande ponto aqui é que, para quem tem fé, a visão ela fica muito mais ampla de propósito de vida, né? Do que é importante, que virtudes são importantes que você tenha no seu dia a dia, para que você seja uma pessoa melhor. sim, sim, E isso ajuda muito na questão, inclusive, da escolha de quais comportamentos você tem, inclusive pensamentos que você vai alimentar, e isso muda padrões, né, cognitivos. Estou falando aqui sim, cem por sim, cento sim, de sim, ciência. E eu já vi recentemente até neurocientistas falando que quando eles fazem lá uma ressonância específica, quando uma pessoa ela faz uma oração, o córtex pré-frontal ele é muito irrigado, muito sim, mais sim, irrigado, é né? verdade. Então, isso faz toda a diferença, realmente, né? Isso é comprovado cientificamente. Então, é um ponto aí, né, importante. Gente, assim, eu estava falando aqui, né, sobre a questão de observarmos sinais. Lá para você, né, o que as pessoas podem fazer para olhar de uma maneira mais atenta para a prevenção e também para o dia a dia, para cuidarem mais da saúde mental. Na verdade, as pessoas elas começam a perceber que existe uma mudança de padrão, ou seja, está ficando um pouco mais irritadiça com coisas pequenas,
O sono não está tão bom quanto estava antes, a tolerância que a pessoa tinha já não tem mais. Então, são sinalizações, às vezes a própria expressão facial. Eu costumo dizer que, já que eu não posso entrar dentro do paciente, a expressão facial, ao longo dos anos, é como se fosse assim um raio-x daquilo que o paciente está tendo. Então, você vê o brilho dos olhos, e você vê A a mímica vitalidade, né? facial, aquele sorriso que não é tão espontâneo, algumas coisas que você passa a perceber que está diferente. E as pessoas percebem, né? É como se você chegasse num lugar e, com essas modificações, as pessoas falam: mas o que você está bem? Você está. E é um feedback que as pessoas estão dando para você. E aí seria uma forma delas se olharem e perceber que, olha, está acontecendo alguma coisa comigo e eu vou ter que rever algumas coisas, Uhum. né? Posturas, tolerância. Então, é uma forma. Agora, existem outras, né? Às vezes as pessoas começam a sentir, a somatizar, né? A Sim. psicossomatizar. Então, pessoa que não teve nada gástrico passou a ter má Uhum. digestão. Poxa, eu estou com uma respiração muitas vezes suspirosa, que é aquela, como se eu tivesse que fazer força para respirar. Então, são algumas sinalizações que mostram que a pessoa não está bem. Há Uhum. pouco você comentou sobre a orquestra. Eu uso muito isso no meu dia a dia, eh, que aqui os nossos milhões de neurônios são músicos, e esses músicos obedecem a um maestro que, com a sua batuta, vai afinando a orquestra. Você pode ter certeza, quando algum sintoma aparece, é porque tem um lado do seu cérebro que está mandando sinalizações equivocadas que podem gerar dor, mal-estar, irritabilidade, taquicardia, uma série de dores nas costas, dor na cabeça frequente. É como assim, a orquestra está desafinando, Uhum. então precisa ser afinada. É aquele poliqueixoso, ou seja, está sempre se queixando de alguma coisa, né? Então, Nossa, muito importante, isso, interessantíssimo. você deve ouvir muito isso, né? O que você tem? Dói Tudo, tudo. tudo. Aí, putz, não tem nenhum começo, meio e fim, é tudo. Então Uhum. fica difícil. E aí, logicamente, antes de ir para o psiquiatra ou para o psicólogo, essa pessoa faz uma excursão na área médica, tentando achar o que não vai ser achado, né? Uhum. Porque o negócio está aqui, está na transmissão e não está numa doença física, está numa psicossomatização. Exato. Um belo exemplo disso é a questão de a pessoa que está em estresse constante, e isso pode alterar, né? Os níveis, altera, não, pode não, altera o Altera. cortisol, a adrenalina e assim vai. Isso inflama o corpo. E Sim, deixa o corpo também com a imunidade mais baixa. Então, tem pessoas que têm, assim, infecções de repetição, né? Tem problemas, assim, olha, que resolve, daqui a pouco aparece outro, né? Então, isso também é comum. Gente, olha, parece que, assim, né? A gente foi tão rápido, né? é, E já chegamos ao chega ao fim. fim, né? Eu quero te agradecer É. muito, de coração. Não, eu que tenho que te agradecer o convite e espero que eu não tenha falado tanta besteira, Ai, né? falou tudo maravilhosamente bem. Porque muitas vezes a gente pode ficar, como não é um habitual da gente, então ficar um pouco sem jeito.
Foi Ah, maravilhoso, tá de parabéns. mas eu Muito agradeço. obrigada. Olha, gente, muito obrigada por vocês acompanharem aqui. Mais uma vez digo, olha, siga nossas redes sociais, vão aparecer para vocês. A gente vai deixar os endereços, os nossos contatos também. Eu quero que vocês olhem com carinho esse conteúdo, encaminhem para pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir, tá? Façam comentários respeitosos aqui, perguntas, sugestões, fiquem à vontade. Até o contraditório, tá? Aquilo que vocês não concordam, não tem Sim. problema nenhum, não, tá? Muito obrigada e até o próximo Psil.